Boa tarde, meus queridos amados irmãos e amigos do nosso canal do YouTube. Essa tarde está uma tarde chuvosa aqui em Porto Alegre e eu tô aqui sentado dentro do carro e pensando algumas coisas referente à palavra de Deus. E tem uma passagem bíblica que tem mexido muito no meu coração. Já há algum tempo tenho meditado nela, até já falei um pouco sobre ela na congregação, com os irmãos ali da congregação Vila Nova, onde eu congrego. Mas eu quero ler esse texto com você e meditar um pouco a respeito disso. A palavra de Deus diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, do versículo 7 a seguir diz assim: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque este é de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Esse texto ele tem mexido muito comigo nesses últimos tempos, pois ouvimos e muitas vezes até mesmo nós usamos esse texto dizendo que o reino de Deus ele é tomado pela força. E meditando na palavra de Deus, eu percebo que toda vez que eu digo que alguém consegue empreender um esforço para entrar no reino de Deus, automaticamente existe algo meritório, existe algum mérito no homem que faz com que ele consiga ter entrada no reino de Deus. Só que a palavra de Deus, dentro disso, eu quero trazer uma palavra que nós não encontramos dentro desse texto, que nós não vimos, mas esse texto, ele vai revelar para nós a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus, primeiramente conhecida como o favor imerecido, ou seja, aquilo que nós não merecemos receber e nós recebemos. A graça de Deus manifesta a presença de Deus na vida de todo aquele que crê em Cristo. E quando nós meditamos sobre isso e paramos para analisar um pouco, para dizer que eu ensinar alguém e dizer que alguém precisa empenhar um esforço para entrar no reino de Deus e pela força se apoderam dele, quando eu digo que pela força se apoderam do reino de Deus, e ensino alguém dizendo que ela tem entrada no reino de Deus ou no reino dos céus pela força, pelo empenho da força. Eu acredito que eu estou errando no ensino bíblico, ao qual vai dizendo que não é por mérito humano, a salvação ela não é por mérito humano, e se apoderar do reino de Deus, entrar no reino de Deus, só tem uma forma de se entrar no reino de Deus. A única forma que nós encontramos para entrar no reino de Deus é somente por intermédio de Jesus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só que ao mesmo tempo a palavra de Deus vai dizendo que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, nós só vamos conseguir ter entrada no reino de Deus
não é pela força, não é porque causamos boas obras, não é porque a gente nos esforçamos muito para entrar no reino de Deus. Porque se isso fosse uma verdade, Jesus ele não precisava morrer pelos nossos pecados, porque na verdade a forma de se entrar no reino de Deus é exclusivamente quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos exclusivamente na obra em que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Isso anula todo o esforço humano, isso anula toda a força humana, toda a capacidade humana de herdar o reino de Deus. A palavra de Deus vai dizendo que não há um justo sequer sobre a terra e não há quem faça o bem e busque a Deus. Ninguém consegue buscar a Deus por si só, porque isso é por intermédio da graça, pela revelação do amor de Deus pela nossa vida. Quando se revela o amor de Deus pela vida de alguém, porque na verdade nós não teríamos a capacidade de buscarmos a Deus, porque a palavra de Deus ela vai dizendo que a lei, se a lei não dissesse que a cobiça é pecado, ele não saberia que teria culpa, que estava pecando. Então a lei no Antigo Testamento, a lei ao qual a palavra de Deus nos mostra, ela vai apontar a capacidade humana, ou seja, ela vai apontar na verdade quais são as nossas condições humanas. A Bíblia diz que a lei serviu de aio, a lei serviu de tutor, de instrução, para conduzir a vida do homem como uma criança até Cristo. E a palavra de Deus ela vai nos ensinar e vai nos mostrar que a graça de Deus é exclusivamente revelada por intermédio de Jesus. Nós vamos ver que a graça de Deus ela está revelada no Antigo Testamento quando o favor de Deus alcançava o seu povo que estava condenado à sentença e dizia, olha, faça e viverás. A lei dizia, faça e viverás. E a graça ela vai dizer que nós devemos crer para viver. E não somente isso, mas vai muito mais além do que isso, porque nós podemos observar que Jesus ele vai nos ensinar muitas coisas. E a palavra de Deus ela vai nos mostrar que nós só podemos ter um bom fruto, ou seja, o fruto do Espírito Santo ele vai se manifestar pela nossa vida, mediante a graça que nós tivemos de nos tornarmos filhos de Deus, mediante o arrependimento e o reconhecimento de crer na pessoa bendita de Jesus. E aí nós vamos poder ter a presença do Espírito Santo que vai trabalhar na nossa vida, que vai falar da regeneração, que vai falar da santificação, que vai falar da transformação outorgada por intermédio do Espírito Santo. E quando eu digo para alguém que a pessoa ela pode se apoderar do reino de Deus, que ela pode pela força dela entrar no reino de Deus, pela força se apodera do reino de Deus. Quando eu digo que alguém se apodera do reino de Deus pelos seus méritos, porque força, empenhar força para entrar no lugar, existe um mérito humano e na verdade isso é errado, porque eu tiro Cristo do centro, eu tiro a cruz do centro, eu tiro a centralidade do Evangelho, eu tiro a centralidade cristocêntrica da palavra de Deus, ao qual o homem não enxerga que as suas misérias, não enxerga as suas falhas, não enxerga os seus pecados, não enxerga os seus erros, e vai caminhando na força do seu braço. E a palavra de Deus ela vai dizendo que maldito é o homem que confia no homem e faz da força o seu braço, que faz da carne a sua força ou o seu braço, né? E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então eu quero deixar uma palavra de meditação para nós, e quem sabe alguém vai dizer que eu posso estar lançando aí uma distorção da palavra, mas eu creio que não, eu creio que eu estou correto, porque a palavra de Deus ela vai nos mostrar que eu ensino alguém que ele consegue entrar no céu pelo seu esforço. Então Cristo não precisava morrer por ele, porque ele era capaz pela sua força de se apoderar de alguma coisa que jamais, de maneira nenhuma, nós podemos nos apoderar, porque nós só nos apoderamos dela mediante a fé em Cristo. Isso não tem força, isso depende
de uma sujeição de coração, de arrependimento, da nossa vida, de reconhecimento que nós precisamos de um Salvador para a nossa vida, que nós precisamos ter alguém. Aí a Bíblia vai dizendo que o Senhor, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de homem, fazendo-se servo semelhante aos homens e sendo obediente até a morte, morte de cruz. A cruz do Calvário, ela elimina toda a capacidade humana de entrar no céu. E toda vez que nós dizemos para alguém que pela sua força, pelo seu conhecimento, pelo seu empreendimento, da sua sabedoria e da sua capacidade humana, ele pode entrar, se apoderar do reino de Deus, eu acredito que estamos ensinando errado, porque só tem um caminho que pode conduzir à salvação, e esse caminho é Cristo. E a única forma de nós entrarmos nele é nós olhando para dentro de nós e reconhecendo o quão pecadores nós somos. E que a palavra de Deus diz que a nossa justiça, ela é considerada como trapos de imundícia. E a palavra de Deus vai dizendo que nós fomos concebidos em pecado, que nós somos gerados em iniquidade. A nossa natureza, ela é pecaminosa e só tem uma forma dela ser mudada, dela ser transformada, é pelo poder de Deus. É por isso que Paulo vai dizendo aos Romanos: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a graça de Deus, ela veio revelar a salvação de Deus na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que a palavra de Deus vai dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrando, e outros versículos, outras passagens bíblicas vão nos mostrando que a graça, ela é um favor imerecido, mas que ela nos impulsiona a gente reconhecer que nós não somos nada e que precisamos a todo instante de Cristo na nossa vida. E a palavra de Deus vai dizendo no livro, na epístola de João, 1 João, capítulo de número 1, versículo 8 e 9, e depois o versículo de número, capítulo de número 2 e versículo 1, vai nos dizendo que exatamente assim. Eu vou ler aqui com os irmãos, com os amigos, para que a gente saiba que a palavra de Deus, ela nos mostra que nós precisamos. João vai escrever dizendo assim na sua primeira epístola, capítulo 1: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se disser que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a palavra de Deus, ela vai nos mostrando que nós precisamos de um Salvador. E a palavra de Deus vai dizendo no livro de Salmos 49, versículo 7, que nem toda fazenda, nem toda riqueza, nem todo o dinheiro do mundo pode pagar pelo resgate da alma. Porque o resgate da alma é caríssimo e os recursos se esgotariam antes. Ou seja, gastaria-se todo o dinheiro, iam-se fazer todos os esforços para que a gente pudesse encontrar a salvação. Mas a gente não iria conseguir fazer isso, porque os recursos se esgotariam, porque o resgate da alma só pode ser alcançado por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar essa palavra de meditação,
que ninguém pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus, a não ser pela graça de Jesus, mediante o arrependimento e exclusivamente confiando no poder do Senhor e do Salvador. No nome de Jesus eu quero deixar essa palavra.